It will now be my pleasure Será meu to prazer address you. agora poder conversar com os irmãos. Following my Logo remarks, the choir depois, and o coro e a congregation will congregação then irão sing, cantar Praise Hoje ao to the Profeta Lamb. Louvemos. At the Ao conclusion término of the singing, President desse Thomas S. cantar, o Monson, presidente S. first counselor in the Monson, first primeiro presidency, will conselheiro na address us. primeira presidência, irá falar para nós. My beloved Meus most queridos brethren in the irmãos do holy Santo priesthood of Sacerdócio de God around Deus the no mundo world, inteiro, I greet cumprimento cada um de each of you vocês in the em spirit of espírito de love and amor e fellowship. fraternidade. In this Temos que life, we fazer have to muitas make many escolhas nesta choices. vida. Some are Algumas very são muito important choices, importantes, some are not. outras não. Many of our Muitas de nossas choices are escolhas between são good entre o and evil. bem e o mal. The As choices we escolhas que make, fazemos, however, porém, determine to a determinam em large grande extent parte a nossa our felicidade happiness ou or a our nossa unhappiness, infelicidade, porque because we teremos have que to deal viver with com the as consequências consequences of our dessas choices. escolhas. Não Making é possível perfect choices fazermos all of the escolhas time is perfeitas o not tempo possible. todo. E It isto just doesn't simplesmente happen. não acontece. But it Mas is é possível possible to fazermos make boas good escolhas choices we com can as live quais with poderemos and grow conviver e que from. nos farão crescer. When God's children Se os live filhos de worthy Deus viverem de of modo a divine serem dignos guidance, they da can orientação become divina, free poderão forever, tornar-se knowing livres good para from evil sempre, to act for distinguindo o themselves bem do mal, and not para to act for agirem the por si cause. mesmos e não para receberem Sometimes we ação. make poor Às vezes choices when fazemos we más give to peer escolhas quando pressure. somos pressionados pelos Keith colegas. Merrill Keith Merrill had such an passou por uma experience situação when he assim was a quando young ele era man. rapaz. He and Ele e his os friends amigos were estavam diving from mergulhando num sheer lago de rock cima de um walls at penhasco East no Canyon reservatório Reservoir, East Canyon, a northeast of nordeste Salt de Lake Salt Lake City. City. It A inevitably atividade, turned into a inevitavelmente, se teenage transformou numa contest competição entre when one adolescentes, man quando um rapaz subiu até a climbed parte up to the mais top alta da of the dam represa and e dived pulou de 50 uma altura feet de into the 15 deep metros, water of the mergulhando reservoir. nas águas profundas do The rest reservatório. of the young Os men outros followed him rapazes to the também top subiram of the até ali dam e at the deram o same mesmo time. salto. One Um boy rapaz wasn't não ficou satisfied satisfeito e disse: with that, Vou so he fazer said, melhor que "All isso. right, I'll do one Escalou better." He climbed então um 60 feet up penhasco the de side of the 16 cliff. metros. Not wanting to be Sem outdone, querer Keith climbed deixar up para beside trás, him. Keith subiu atrás dele. After the other Depois de ver o boy had rapaz dived mergulhar into the e water subir à tona and seemed to be aparentemente all sem right, problemas, Keith Keith took criou courage and coragem made e his pulou dive. também. The A contest competição was ficou now então down to these restrita two àqueles dois boys. rapazes. O Keith's amigo de friend Keith then subiu climbed até up uns to 20 70 metros e feet to pulou. dive. He Subiu à came up tona from the rindo water e laughing, esfregando rubbing os his ombros e os shoulders and his olhos. eyes. He then Daí challenged lançou um Keith. desafio a Keith. Well, Então, are you vai going to do it? pular? Of É course claro I'm que going to vou. do it. E todos And na everyone margem on the shore disseram: said, of É course he's claro que ele going to do it. vai. So Keith Keith swam então back to nadou the de volta shore para a margem and e climbed up escalou o on the penhasco. rocks. He Ele knew if he sabia que se jumped from the pulasse da same mesma height altura as de 70 20 feet metros, that his seu amigo iria friend querer subir would mais then want to alto. go Por higher. isso, escalou até o topo So do he penhasco, scrambled up que 80 feet to ficava the a very top of 25 the cliff. metros de altura. No one Ninguém could go any poderia higher subir than the além do top. topo. As Quando Keith Keith looked olhou para down, baixo, he was ficou com medo ao ver terrified a to água see the tão water so distante. very far away. He made a Tinha rash tomado uma decision. decisão impulsiva. It was Não not what era he o que ele wanted to queria fazer do, nem nor achava what he felt aquilo was right. sensato. Em vez Instead, he disso, based his baseou sua decision on the decisão na prodding pressão e affairs incentivo of a de half a meia dúzia dozen de young men rapazes cujos whose names nomes he ele cannot nem now sequer even recordava remember. mais. He Keith backed up and recuperou, ran as hard as he recuou could e toward depois the correu o edge. mais rápido que He pôde até a found the beira do marks he had penhasco. carefully laid at Chegou the ao edge of the ponto que rock tinha escolhido and sprang out into cuidadosamente space. na beira do On penhasco e the way lançou-se down, no he vazio. remembered his Durante a parents queda, teaching him to lembrou-se que be os pais haviam careful ensinado a ser when making cuidadoso ao decisions. tomar decisões, Because a porque wrong uma one could decisão kill errada him. poderia matá-lo. And now he Pensou thought, então, you've done foi it. isso que você fez. Because when Porque you quando hit the atingir water, a água, você you'll be estará se going so movendo fast that a it tamanha might as well be velocidade que ela concrete. parecerá ser feita de When he hit the concreto. water, Quando ele it atingiu a even água, felt like concrete. ela parecia concreto. How Keith grateful he sentiu-se was when his extremamente head grato finally quando popped above finalmente the subiu à water. tona e ergueu a Why did he cabeça jump? para fora da água. What Por que was ele he tinha trying to pulado? O prove? que estava tentando Young provar? men who Os dared him rapazes que didn't care desafiaram and pouco se probably importavam don't com even aquele ato remember the foolish insensato act. e provavelmente But nem se Keith lembravam mais realized dele. Mas afterward Keith se deu that conta he mais made tarde what que havia could tomado uma easily have decisão que been poderia a muito bem fatal ter sido decision. fatal. He Tinha had cedido à yielded to the pressão dos pressure of amigos, friends que expecting him esperava to que do fizesse o que what ele he não didn't queria want to fazer. do. He
Keith sabia melhor do que isso. Ele disse: eu estava vivendo no mundo, mas naquele momento eu estava fora do mundo, porque não estava no controle de mim mesmo.
Não estava tomando decisões para minha própria vida. O mundo tomou as decisões por mim e eu quase perdi a vida naquele momento. É preciso um certo tipo de coragem para recuar em vez de seguir adiante e permitir insensatamente que outra pessoa tome as decisões em nosso lugar. Podemos ser mais firmes em nossa determinação de viver uma clara ideia de nossa identidade como filhos de Deus e portadores do santo sacerdócio, tendo um potencial brilhante para um futuro muito significativo. Infelizmente, algumas de nossas más escolhas são irreversíveis, porém, muitas não são. Frequentemente, podemos mudar o rumo e voltar ao caminho certo. Voltar ao caminho certo pode envolver os princípios do arrependimento. Primeiro, reconhecer que estamos seguindo pelo caminho errado. Segundo, abandonar a conduta errada. Terceiro, nunca repeti-la novamente. E quarto, confessar e restituir se for possível. Aprender por experiência tem seu valor, mas a escolha da vida, a escola da vida é muito árdua. O progresso virá de modo mais rápido e fácil se aprendemos com os nossos pais, que nos amam, e com nossos professores. Também podemos aprender com os erros dos outros, observando as consequências de suas escolhas erradas. Algumas escolhas nos proporcionam boas oportunidades, não importando o caminho que escolhemos seguir, como, por exemplo, quando decidimos a carreira que iremos seguir ou a escola que iremos frequentar. Conheço um rapaz brilhante e capaz que queria ser médico, mas não teve oportunidade para isso, portanto, decidiu ser advogado. Tornou-se um advogado muito bem-sucedido, mas tenho certeza de que teria sido igualmente bem-sucedido como médico. Algumas de nossas escolhas importantes têm um momento certo. Se demorarmos por tomar a decisão, podemos perder a chance para sempre. Às vezes, nossas dúvidas nos impedem de tomar uma decisão que envolva mudanças. E assim, podemos perder a oportunidade. Como já foi dito, se você tiver que tomar uma decisão e não o fizer, essa será a decisão. Algumas pessoas acham difícil tomar decisões. Um psiquiatra perguntou certa vez a um paciente: já teve dificuldade em decidir as coisas? O paciente disse: bem, sim e não. Minha esperança e oração é que possamos ser tão decididos quanto Josué ao declarar: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Algumas escolhas têm consequências maiores que outras. Nenhuma escolha voluntária que fazemos nesta vida é maior do que a escolha da pessoa com quem iremos nos casar. Essa decisão pode trazer-nos felicidade e alegrias eternas. Para ver sublime felicidade conjugal, tanto o marido quanto a mulher precisam estar plenamente comprometidos com o casamento. Algumas escolhas importantes para nossa realização e felicidade devem ser feitas apenas uma vez, e depois de termos feito a escolha, nunca mais teremos de fazê-la novamente. Por exemplo, precisamos decidir apenas uma vez, de modo firme e irredutível, que não fumaremos, não tomaremos bebidas alcoólicas, nem usaremos drogas que afetam a nossa mente. Em 1976, o elder Robert C. Oakes, que na época servia como coronel na Força Aérea dos Estados Unidos, estava participando de uma equipe de negociação envolvendo vários países. Tinha sido convidado para um jantar oferecido pelo Distrito Naval de Leningrado. Cerca de 50 oficiais importantes da União Soviética e dos Estados Unidos estavam presentes quando o anfitrião liderou o grupo num brinde antes do jantar. Todos se levantaram para o primeiro brinde e ergueram o copo, que na maioria dos casos estavam cheios de vodka russa. O irmão Oakes tinha limonada em seu copo. E o almirante que fazia o brinde imediatamente notou isso. Ele parou e exigiu que o irmão Oakes enchesse o copo de vodka, dizendo que não prosseguiria com o programa até que ele fizesse aquilo.
O irmão Oakes educadamente recusou o convite, explicando que estava satisfeito com o que ele tinha em seu copo. Uma grande tensão começou a ser sentida no ambiente, e até os integrantes da sua própria equipe, que na maioria eram seus superiores, começaram a ficar impacientes com o impasse. O acompanhante soviético do irmão Oakes sussurrou-lhe ao ouvido: "Encha seu copo de vodka." O irmão Oakes fez a mais breve oração da sua vida: "Deus, ajuda-me." Segundos depois, o intérprete soviético, um capitão do exército com quem ele tinha conversado anteriormente sobre religião, sussurrou para o almirante anfitrião: "É por causa da religião dele." O almirante fez que sim com a cabeça. A tensão imediatamente se desfez e o programa teve seguimento. O Elder Oakes havia decidido muitos anos antes que jamais tomaria bebidas alcoólicas. Por isso, no momento de provação, não teve que fazer a escolha novamente. O Elder Oakes estava seguro de que as consequências que sofreria por deixar de seguir um princípio de sua religião seriam mais graves do que as causadas pela ingestão de vodka. A propósito, sua carreira não ficou prejudicada por ele ter seguido seus princípios religiosos. Depois daquele incidente, chegou a se tornar um general de 4 estrelas. O estranho é que fazer uma coisa errada frequentemente parece razoável, provavelmente para aparentar ser a solução mais fácil. Frequentemente ouvimos como justificativa para uma conduta errada: "Ora, todo mundo está fazendo isso." Essa é uma distorção da verdade, e seu autor é Satanás. Como Nefe nos disse, assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente para o inferno. Não importa quantas pessoas em nossa sociedade estejam envolvidas, ninguém está justificado a ser desonesto, em mentir, enganar, usar linguagem profana e, em especial, tomar o nome do Senhor em vão, envolver-se em relacionamentos sexuais imorais ou deixar de respeitar o dia do Senhor. As ações das outras pessoas não determinam o que é certo ou errado. Uma pessoa que tem a coragem de fazer a escolha certa pode influenciar muitos outros a agirem também de modo sensato. Gostaria de endossar o que está escrito no livreto Para o Vigor da Juventude. Vocês são responsáveis pelas escolhas que fizerem. Não devem culpar as circunstâncias, a família ou os amigos, se decidirem desobedecer os mandamentos de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus e, como tal, possuem um poder enorme. Vocês têm a capacidade de escolher a retidão, a felicidade, não importando quais sejam suas circunstâncias. Como fazemos escolhas corretas? Uma escolha envolve o ato de tomarmos uma decisão consciente. Para tomarmos uma decisão inteligente, precisamos avaliar todos os fatos disponíveis em ambos os lados da questão. Mas isso não é suficiente. Tomar decisões corretas envolve oração e inspiração. A seção 9 de Doutrina e Convênios nos dá uma grande chave. O Senhor disse a Oliver Cowdery: "Eis que não compreendestes. Supusestes que eu o concederia a ti, quando nada fizeste, a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deveis estudá-lo bem em tua mente. Depois, me deves perguntar se está certo, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado." Ao olharmos para o futuro, vemos que teremos de ser mais fortes e mais responsáveis por nossas escolhas num mundo em que as pessoas chamam o mal bem e o bem mal. Não escolhemos com sabedoria se usarmos nosso arbítrio em posição à vontade de Deus ou ao conselho do sacerdócio. As bênçãos e oportunidades futuras dependem das escolhas que fazemos hoje. Irmãos, minha crença e testemunho é de que, coletivamente, temos a responsabilidade de dar um exemplo de retidão ao mundo inteiro. Sob a grande liderança do presidente Gordon B. Hinckley, precisamos
apontar o caminho por meio das escolhas inspiradas que fazemos. Vocês possuem o poder da escolha. Que todos nós possamos usar sabiamente o arbítrio que recebemos de Deus ao fazer essas escolhas eternas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.